Tema da aula de hoje é provincialismo e intercâmbio biótico, ok? Então, para a gente entender provincialismo, a gente tem que recuperar um pouquinho dos conceitos sobre endemismo, ok? Então, o endemismo, né, e principalmente a área de endemismo, é uma área que contém 2 ou mais táxons exclusivos. Quando a gente pega essa ideia de exclusividade, né, da área, ou seja, a área que contém espécies exclusivas, e amplia isso para escalas continentais e globais, a gente percebe que os continentes, não como eles estão, mas parte dos continentes, configuram áreas de endemismo. Né? A América do Sul e a América Central juntas têm uma fauna e flora peculiar, né? Que é diferente da africana, por exemplo, que é diferente da australiana. E esse endemismo em escala continental, global, a gente chama de provincialismo. Ok? Então, a definição aqui, ó, provincialismo está relacionado com regiões que compartilham biotas, ou seja, são regiões que elas próprias têm biotas em comum, né, peculiares e distintas de outras áreas. Né? É claro que aqui a questão da exclusividade é importante, ok? Mas quando a gente fala em áreas bem mais amplas, né, às vezes ocorre até uma pequena que compartilham biotas entre si. Tá? Outra definição aqui, ó, regiões ambientalmente similares, mas isoladas, apresentam comunidades distintas de mamíferos e aves. Isso aqui não é uma definição de provincialismo, na verdade é uma observação do Buffon, que ele observou o seguinte: se você pega, né, regiões ambientalmente similares, uma região florestada na América do Sul, uma região florestada na África, uma região florestada na Austrália, elas vão ter a composição de fauna e flora diferente, apesar da similaridade paisagística ambiental. Né? Então, isso já foi observado por Buffon. Isso chama atenção para nós, né, que o provincialismo é importante, mesmo que a paisagem pareça a mesma. Você olha uma savana africana, né, ela assim, é análoga ao cerrado, caatinga, mas por causa do provincialismo, as espécies da savana são diferentes, a composição de espécies de fauna e flora são diferentes da caatinga e cerrado na América do Sul. Então, é isso que a gente chama de provincialismo, essa característica de áreas terem biotas, espécies peculiares, ou seja, exclusivas dessas regiões, mesmo que elas sejam ambientalmente similares, tá? Mesmo que elas tenham uma paisagem, uma vegetação, uma formação vegetal parecida. Tá? Isso tem alguns livros que trazem como a primeira lei da biogeografia, né, essa questão aqui. Então, provincialismo, pessoal, é um tema que é muito importante em biogeografia. É um tema, um dos mais antigos temas, né, que se trabalha, que é regionalizar a superfície terrestre, achar regiões que têm áreas que são endêmicas, ou seja, peculiares, com fauna e flora peculiar, e é uma forma de entender como que a biodiversidade está disposta no espaço geográfico. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do histórico das classificações e as classificações mais recentes, e é um tema ainda muito estudado. Né? Apesar do Wallace e Sclater já terem feito propostas, né, aí no século XIX, os limites das áreas, né, e os critérios usados ainda são objetos de estudo científico. Okay? Então vamos lá, olha só, esse aqui é o Philip Sclater, tá? Então naturalista aí do século XIX, né? E ele, o que ele fez? Ele fez uma coisa que hoje parece muito simples, né?
mas que na verdade mostrou ser muito eficiente. Ele estudava aves e ele separou as aves por regiões. Então ele pegou aqui, fazer referência a nossa aqui, a região neotrópica, chamou de neotrópica, e ele viu quantas espécies tinha, quantas espécies eram exclusivas da região, né? E na verdade ele fez o inverso, ele foi vendo as espécies que eram peculiares da região e fechou isso em grupos, né? Opa, meu lápis está em grupos aqui regionais, tá? Então, região neotropical, apesar de não ser um mapa isso aqui, a posição das caixinhas ela faz sentido, porque a região neotropical aqui é América Central, América do Sul, a região neártica é a América do Norte, né? Uma partezinha do México, Estados Unidos, Canadá. Isso aqui, né, configura o que a gente chama hoje de América ou Novo Mundo, por isso é que aqui, né, tem esse prefixo neo, que seria o Novo Mundo tropical, Novo Mundo temperado, né, ou ártico. Aqui, a região paleártica, né, então seria o Velho Mundo, seria a Eurásia, né, basicamente a Europa e a Ásia, a parte, né, ao norte dos Himalaias. Região etiópica, então é a região basicamente da África, né, principalmente a subsaariana. Então tem o deserto do Saara, o que tiver abaixo normalmente entra aqui como região etiópica. A região índica, né, então seria a parte da Ásia que está ao sul dos Himalaias. Então a gente vai ver que a cordilheira do Himalaia ela é uma barreira bastante eficiente. E outra, né, se vocês lembram lá da tectônica de placas, a gente tem a placa da Índia, ela sai aqui de baixo junto com a placa de Madagascar e da África, né? Então, querendo ou não, ela tem uma fauna e flora, uma biota antiga que ela é peculiar, né, dessa região e que faz aí fronteira, diferença com a Paleártica. E aí, para o Sclater baseado em aves, né, a gente tem a região australiana, que basicamente pega a Oceania, né? Então, Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e assim vai. Veja que a classificação é importante, né, já ter de antemão o seguinte, que a classificação a gente precisa entender qual é o critério. No caso do Sclater, o critério foi distribuição de aves, distribuição de aves, distribuição geográfica de aves, ele chamou de esquema. Isso é comum também, a gente fala esquema, esquema de regionalização, classificação biogeográfica, né? Isso é muito comum, né, a gente ter isso, tá? Então, baseado em aves, você tem uma disposição. Eu vou mostrar para vocês que baseado em mamíferos, a gente vai ter uma disposição um pouco diferente. E aí em plantas um pouco diferente. E aí, isso, né, que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, dependendo do grupo e dependendo do critério, né, e aqui o critério é composição de espécies, a gente vai ter um zoneamento ou um esquema de regionalização. Tá? Então, a importância do Sclater foi essa, de, primeiro, ele fez isso para um grupo, e segundo, ele trouxe os nomes que a gente costuma usar hoje, tá? Principalmente na região neotropical, neártica, paleártica, a etiópica, a africana tem vários nomes, a região índica também, então, chamada de oriental, a australiana não muda muito, né? Mas essa foi a contribuição dele. Então ele foi o primeiro a estabelecer isso. Lembrando que o que estabeleceu essas regiões foram as espécies peculiares, as espécies exclusivas de cada região. Tá? Esse é o esquema mais famoso que a gente tem, que é o esquema do Wallace. O esquema do Wallace ele é baseado em mamíferos, ok? E ele já fez no mapa, né?
Então ele fez no mapa. Então acompanhe comigo aqui, vamos começar pela região neotropical. Então ele estabeleceu, né, o que a gente conhece hoje como, como região neotropical, essa região, tá? Para mamíferos. Depois a gente fala sobre as sub-regiões, ok? Então região neotropical, que é a nossa região, vai da Terra do Fogo, tá, ao sul, até o sul da Serra Madre no México. Então tem uma partezinha do México que é a região neártica, tá? E tem uma parte do México, a maior parte é neotropical. Inclui aqui as ilhas do Caribe, tá? Na região neotropical. Região neártica, então é a região aqui que engloba, né, América do Norte, Estados Unidos, incluindo Alasca, Canadá, Groenlândia e o norte. Aqui a Flórida inclui, né? Eu passei por cima ali. Mas inclui aqui o norte do México. Ok? Então isso aqui chama-se região neártica. Olha a região paleártica, enorme, né? Inclusive, para mamíferos, ela inclui aqui o norte da África, né? Que é a região saariana. Então a região paleártica é a maior em área, né? Inclui toda essa região, inclusive aqui, ó, a porção norte dos Himalaias, tá? Isso que a gente chama de paleártica, então a região do Velho Mundo, né, relacionado com regiões temperadas e árticas. A etiópica, né? Então aqui a África subsaariana, incluindo Madagascar, tá? Aqui ele chamou de, os Sclatter chama de Índica, né? Indiana ou Índica. E aqui o Wallace chama de Oriental. Então a região oriental inclui aqui o sul da Ásia, a região Indomalaia também, tá? E a região australiana, que faz interface aqui, tá? Engloba aqui a Nova Zelândia. Nova Zelândia é um caso bem peculiar, né? Depois eu vou comentar um pouquinho, tá? Então, vou comentar um pouquinho. Então, olha só. Então, essa é a divisão. Como que ele chegou nessa divisão? Então, ele pegou a distribuição de mamíferos, mapeou, né? Claro, tem mamíferos que ocorrem na América do Sul inteiro? Tem. Mas, baseado naqueles que ocorrem só em regiões, né, menores, ou seja, endemismo, ele viu que tem espécies que são peculiares, que são características ali, né? Isso é muito tranquilo para nós hoje. Se você pega a região neotropical, você tem espécies que são exclusivas dali, né? Então, a capivara, por exemplo, a arpia, o lobo-guará. Se você pega a região etiópica, que é a África, você vai ter toda aquela fauna, né? Aquela fauna, eu costumo chamar de fauna carismática infantil, né? Porque todos os brinquedos de criança são zebra, girafa, elefante, leão, né? Então ali, rinoceronte, né? Então você tem uma fauna e flora muito peculiar da região africana e assim você vai ter em todas. Na australiana, coala, canguru, o ornitorrinco, o kiwi e assim vai, tá? Tá, já incluí uma ave aí. Mas de mamíferos é isso, ok? Então, né, tem a região oriental que tem animais que só ocorre ali. E claro, vão ter animais que ocorrem em todas as regiões. O animal que ocorre em todas as regiões, ele não ajuda no agrupamento, né? Os animais, os mamíferos, por exemplo, cosmopolitas ou pandêmicos, né? Eles não vão ajudar nessa classificação. Quais são os que vão ajudar? Os que vão ter área de distribuição localizada, né? Endêmica, que vão formar áreas de endemismo. Tá certo? Então, se ele ocorre em todo lugar, não faz muito sentido. Então, é isso. E qual a importância disso, né? A gente consegue ter um panorama. Um dos usos é ter
um padrão de distribuição da biodiversidade, mesmo que seja uma escala enorme, né? Uma escala assim global, continental, a gente consegue ter o princípio de organização da biodiversidade no espaço geográfico. E aí entra, né, uma estruturação, né, uma ontologia muito interessante, que é o seguinte: é a hierarquia, né? Então, se a gente começar lá pela distribuição geográfica de uma espécie, né? Distribuição geográfica de uma segunda espécie, a gente já consegue delimitar o que a gente chama de área de endemismo, né? E aí a gente tem outras distribuições que a gente vai formando como se fosse áreas de endemismo de nível superior. Até a gente chegar a delimitar, por exemplo, a região neotropical. Ou o reino, né? O reino, se você juntar Neártica e Paleártica, isso chama-se reino holártico, que é, né, essas regiões. Então, as áreas elas são organizadas hierarquicamente, então áreas dentro de áreas, tá? Então você tem mais uma área, dessas duas estão dentro de uma área maior. E essa hierarquia ela vai estabelecer o nível de compartilhamento das biotas, né? Veja, dentro de uma região neotropical, você pode ter duas sub-regiões, por exemplo. Né? E dentro dessas sub-regiões, você pode ter províncias. E dentro das províncias, distritos. Né? Até que você chegue lá numa área de endemismo que é muito pequena. E aí, se você for subindo na hierarquia também, você tem os distritos, daí você junta distritos, né, que tem uma fauna mais próxima, né? Então, você tem aqui distritos, 3 distritos. Esses dois têm uma flora mais peculiar. Esse aqui mais parecida. Daí forma a província. Daí tem outra província aqui. Essa aqui é mais parecida entre si, né? Compartilha, ou tem outros táxons que estão nessas áreas. Então forma uma sub-região diferente dessa. E esse aqui, eventualmente, vai formar uma região com esse, porque ao comparar essa região com uma terceira, a composição ela é diferente, e assim vai. Tá? Então, isso que é importante, a hierarquia de áreas. E se a gente chegar em reino e subir mais uma, a gente chega no planeta. Então, o planeta Terra ele é uma área de endemismo, né, onde todos os organismos que a gente conhece ocorrem, eles são exclusivos daqui. Né? A gente não tem registro de ocorrência fora da Terra. Portanto, se a gente tem aí uma sobreposição de áreas de espécies exclusivas que só ocorre no planeta, então o planeta em si é uma área de endemismo, né? Então ela é a maior que a gente conhece. Se porventura descobrir aí vida, algum resquício de vida, né, ou vida fora, daí a gente vai ter que rever. Mas para nós hoje, o planeta Terra é a maior área de endemismo e dentro dele a gente tem toda essa hierarquia que faz uma organização espacial. Esse aqui, por exemplo, né? Ó, eu falei do holártico. Para plantas, é muito comum que essa região seja uma região única. Né? A flora ela esteja mais distribuída nessa região. Então tem a região holártica, que é como se fosse todo o hemisfério norte, né, temperado. A região neotropical, a região paleotropical. E aí tem algumas peculiaridades, né? Você tem aqui região australiana, uma região antártica, que inclui o sul da América do Sul. Então, para alguns grupos, o sul da América do Sul ele tem uma fauna e flora mais parecida com o da Antártida e com da região do Cabo, né, na África do Sul, do que com a própria região adjacente, né? Para alguns grupos.
E isso, né, tem tudo a ver com aquela história da tectônica, né, de que tinha uma conexão lá no Eoceno, uma conexão aqui entre, né, Terra do Fogo, que a gente hoje, Antártida, Austrália, tá certo? Então, dependendo do grupo, isso que é muito importante, né, as classificações dependem, os limites geográficos dependem do grupo que se estuda, a gente vai ter uma ou outra disposição espacial. Isso o Wallace fez também para a Amazônia, né? Então, para a Amazônia, ele visualizou aí 4 áreas, que seriam 4 áreas de endemismo, né? Que teriam aí principalmente primatas, né? Mamíferos e primatas, que eram peculiares de cada região. Então, aqui ele observou, né? Por exemplo, várias espécies que só ocorriam aqui, várias espécies que só ocorriam aqui, aqui e aqui. E é claro que, por ele ter utilizado e por ter observado que os rios, né, os rios, grandes rios, delimitam essas áreas, a hipótese de que o rio ele serve como barreira, ou serviu como barreira, e serve ainda para a distribuição de alguns grupos, né? Então, por exemplo, macacos que não conseguem, por exemplo, né, atravessar um rio, e esses rios são grandes, tá, pessoal? Esse rio, se você está numa margem aqui, você não vê a outra margem. Você não consegue ver o outro lado, né? De tão grande que é o rio, tá? E aí, ó, algumas classificações mais recentes, né, ou técnicas. E aí, o Wallace, por exemplo, fazia isso a olho, manual, técnica a olho. Hoje, a gente implementa isso em estatísticas, né, em análises quantitativas, por exemplo, de clustering, né, de agrupamento. Então, é possível, né, fazer isso de modo computacional, tá? Porque cada vez mais a gente tem mais dados, né? E aí a gente usa algoritmos para resolver isso. Então, olha só, essa figura ela mostra o delineamento, ou seja, os limites, né, das áreas nas regiões, utilizando conjuntos, né, ou assembleias de mamíferos. Ó, isso é importante, tá? E normalmente, né, é comum que eles corroborem, né, eles têm uma certa similaridade entre si. Ó. Então, a região neotropical, ver que vai até aqui, né, região neártica, etiópica, né, e assim por diante. Basicamente é o esquema do Wallace, né, só que baseado em dados modernos. Né, isso corrobora aí a proposta dele. Tá? Vou mostrar outro para vocês que é um pouquinho diferente. Ó. Isso aqui são regiões zoogeográficas, que ele está chamando aqui em cima, baseado numa análise de agrupamento de espécies de répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Então, juntou mais gente, mais grupos. Né? E aí, veja, para a nossa região, ele separou em 2 regiões. Separou em neotropical. Opa! 3 regiões, na verdade, né? Andina e caribenha. Ah, professor, mas não era tudo junto? Para mamíferos, sim. Agora, quando você pega outros grupos, conjuntos de dados, os agrupamentos podem se formar de forma diferente. Tá? E isso mostra, né, que existe aí uma peculiaridade. A região andina tem fauna principalmente, né, que é peculiar dessa região. Tá bom? Mesma coisa acontece aqui. Né? Essa aqui não mudou muito. Né? Região australiana. A Nova Zelândia ela tem uma fauna e flora bem peculiar. Né? Não é um pouco parecida com a australiana, mas é muito peculiar dela mesmo. Tem gente que acha que defende que a Nova Zelândia seria uma região à parte. Aqui, ó, esquema de regionalização, né, baseado em 21 mil espécies. Então não fala qual taxo em si, mas pega um conjunto de 21 mil espécies. Tá? E usou aqui dados também
filogenéticos. Então aqui trazendo mais informação, principalmente evolutiva. E veja, os padrões tendem a se manter, ó, região neotropical, né, região neártica, a paleártica que acaba, né, essa parte aqui, ó, acaba tendo uma aproximação maior, né? Porque aqui, ó, apesar do mapa não mostrar, isso aqui é super próximo, né? Num mapa polar, se você pega o Polo Norte, isso aqui é mais próximo, né? Essa parte aqui é mais próximo dessa do que aqui, né? Aqui é um transatlântico, aqui é super perto, né? Mas veja aqui, as estruturas gerais se mantêm, ó. Aqui ele chamou de afrotropical, não é etiópica. Madagascar como uma fauna à parte, fauna e flora à parte, né? Aqui a região oriental da proposta do Wallace, por exemplo. Aqui se separou num grupo sino-japonês de espécies peculiares e assim vai. Então, o que é importante? Existem vários esquemas. E o importante é saber quais foram os critérios utilizados para chegar nesses esquemas. Tá? Quantas espécies, se foi mamífero, ave, réptil, tá certo? E se é a composição de espécies, né? Tem alguns esquemas, que a gente não vai ver na aula, que são baseados em funcionalidade, tá? Paisagístico. Esse trabalho aqui ele é interessante porque ele busca também o que? Os limites ou barreiras entre as regiões. Então aqui ele estabelece barreiras profundas, né? Tudo que está aqui em mais escurinho é uma barreira profunda. E aqui, por exemplo, tem barreiras rasas, né? Então aqui teria uma barreira rasa nesse sentido, tá? Isso é importante para o nosso próximo tema, que é um tema de intercâmbio. Né? O segundo tema dessa aula é intercâmbio biótico. É quando que uma fauna e flora de uma região passa para outra. E ela vai passar provavelmente, né, quando uma barreira deixar de existir. Então, né, entre essas regiões existem barreiras, tá? E aí a barreira ela varia. Lembra da aula de barreira? Aqui, ó, as barreiras são de gradientes de temperatura, por exemplo, por causa de altitude, né? A barreira aqui, por exemplo, é de uma região que é mais homogênea ou uma região que é mais sazonal, que varia mais a temperatura ao longo do ano. Aqui, por exemplo, a barreira é física, conspícua, é o Himalaia, é uma montanha, uma cadeia de montanhas elevadíssima, 8.000 metros, né, 7.000 metros, que dificilmente, né, um animal passaria fácil, tá? Então, as barreiras, elas determinam, de certo modo, né, as regiões biogeográficas e por isso que, dependendo do grupo, vai formar um limite ou não. Tem barreiras que para algum grupo é limitante, para outro grupo não é limitante. Né? Então, em geral, né, nos limites das áreas, a gente tem barreiras que servem para a maioria dos grupos. E, portanto, aí, né, nesse caso aqui, né, eles estudaram anfíbios, 6.000 espécies de anfíbios. Tá? É um banco de dados enorme, é um trabalho fantástico isso aqui. Tá? Então, para finalizar,